Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo no Clube dos 6h83, um acordar cedo para um despertar para a vida. Bom dia, pessoal, vamos chegando, sejam muito bem-vindos e meus parabéns por você estar aqui agora, nesse acordar cedo, porque é para todos, mas não é para qualquer um. Assim como esse conteúdo que a gente compartilha é para todos, mas não é qualquer um que tira proveito dele. Ontem estava fazendo uma aula à noite e aí eu falei que as pessoas precisam entender um pouquinho mais sobre a parábola do bom semeador, né? Que o cara sai com a cestinha cheia de semente, tá furada, e ele vai andando e ele vai caindo as sementes em solos. Aquela semente caiu num solo seco, daí ele foi andando mais um pouquinho mais para frente, caiu num solo arenoso, aí andou um pouquinho mais para frente, tinha espinhos, e ele andou um pouquinho mais para frente, tinha um solo fértil. Mas ele continuava andando e a semente ia sendo depositada nos solos. E naquele solo fértil que a semente caiu, ela germinou. E é assim que a gente se encontra aqui, porque se você entender essa parábola, nada mais é do que a palavra dele que é colocada em nossos corações. Só que a palavra só vai brotar em coração que está com solo fértil. Mas uma das coisas que eu faço, eu não sei qual o solo que está aí dentro do teu coração, se ele é seco, se ele é arenoso, se ele é espinhoso ou se ele é fértil. O meu papel é plantar, meu papel é colocar sementes por aí para que elas possam brotar e germinar e transformar a tua vida, e quanto que a sua vida for melhor, a minha vai ser também. E é assim que a gente vai vivendo e vai tocando e vai fazendo o que é de melhor para a gente. Todo mundo pergunta sobre missão, sobre propósito de vida. Quando as pessoas saberem que o propósito da tua vida é cuidar de você tão bem para que você faça o bem para os outros, você vai ver que a tua vida vai mudar, independente do que você faça, de qual seja a tua atividade profissional. Cuida de você para que você seja a melhor versão tua hoje. E faça da vida das pessoas que estão próximas de você o melhor dia delas. Aí você vai mudar o jogo desse mundo e vai mudar seus resultados. Não queira nada antes do que você investir em você. Aí tudo vem depois. E isso é muito gostoso, é muito legal. E aqui a gente está no propósito de continuar os estudos de Jó. Né? Então a gente já estudou aqui 9 capítulos do livro de Jó, que são constituídos por 42 capítulos. É uma obra extremamente desafiadora. Para mim está sendo um desafio estudar e trazer para vocês e trazer as analogias aplicadas no nosso dia a dia. O que está querendo dizer tal coisa? Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? E hoje a gente vai então fazer o estudo do capítulo 10 de Jó, que é constituído por 22 versículos. E como sempre que eu falo para você, primeiro a gente faz a leitura, depois a gente vai para o estudo, analisando o perfil psicológico, analisando as situações e vendo os benefícios que a gente vai ter se começar a entender e a praticar alguma coisa do tipo. Então, se você está aqui, está curtindo o conteúdo, mesmo que você esteja assistindo gravado, curta mesmo, comente e compartilhe. Você que está aqui ao vivo, marca nos comentários o arroba de alguém que você gostaria que fosse assistir essa jornada com você. E bora ser feliz. Então agora eu vou começar aqui a nossa leitura do capítulo 10 de Jó. Então, versículo 1. Eu detesto a minha vida. Vou desabafar as minhas queixas. Vou falar na minha amargura. Direi a Deus, não me declares culpado. Dize-me por que me condenas. Tem alguma vantagem em oprimir, em desprezar o trabalho das tuas mãos, enquanto favorece os conselhos do mal? Por acaso tem olhos humanos ou vê assim como o homem mortal vê? Será que os teus dias são como os dias dos mortais? Ou será que os teus anos são como os anos de um homem? Para que tendes encontrar o meu erro e continues a procurar o meu pecado? Sabe que não sou culpado e ninguém pode me salvar das tuas mãos. Tuas próprias mãos me modelam e me fizeram.
mas agora querem me destruir completamente. Lembra-te, por favor, do que me fizeste do barro, de que me fizeste do barro, mas agora tu me fazes voltar ao pó. Não me derrame como leite e me coalhaste como queijo? Tu me vestiste de pele e carne, e tu me teceste com ossos e tendões. Tu me deste vida e me demonstraste amor leal, e com cuidado guardaste o meu espírito. Mas secretamente quiseste fazer essas coisas. Sei que as coisas vêm de ti. Se eu pecasse, tu me observarias, e não perdoarias o meu erro. Se sou culpado, ai de mim, e mesmo que eu seja inocente, não posso levantar a cabeça, pois estou cheio de desonra e aflição. Se eu levanto a cabeça, tu me caças como um leão, e novamente mostras teu poder contra mim. Trazes novas testemunhas contra mim e fica mais irado comigo, ao passo que me sobrevém uma dificuldade após a outra. Portanto, por que me fizeste sair do ventre? Eu deveria ter morrido antes de que algum olho me visse. Seria como se eu nunca tivesse existido. Eu teria sido levado direto do ventre para a sepultura. Não são poucos os meus dias. Que ele me deixe em paz. Que desvie seus olhos de mim para que eu tenha um pouco de alívio. Antes de ir embora e não voltar mais para a terra de densas trevas, para a terra de completa escuridão, uma terra de sombras tenebrosas e desordem, onde até a luz é como a escuridão. E assim a gente termina a leitura do capítulo 10 de Jó. Você vê como que tem aí as lamentações de Jó, né? É muito triste. O Jó não está entendendo o que está acontecendo com ele, porque foi uma provação de Satanás trocando uma ideia com Deus. Deus permitiu Satanás fazer tudo isso que Jó está vivenciando, porque Deus sabe, Ele conhece cada um de nós internamente e Ele sabe o que é que cada um de nós podemos aguentar. Por mais impossível que possa estar parecendo, os nossos desafios são soldados na mesma medida que a gente aguenta. E Jó era um cara extremamente sensacional e está passando por coisas absurdas que não dá para ele entender, e ele pede o alívio disso, né? Então agora no capítulo 10 a gente vai analisar e vamos entender um pouquinho mais do que está por trás dessa situação, né? Então ele expressa essa angústia, esse sofrimento aparentemente injusto, e era mesmo injusto, se a gente olhar. Parece que uma das coisas que eu falo para as pessoas: fiquem atentas, porque Deus, ele é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amor. E essa história, ela tem mais a ver com o teu conflito interno, a tua estrutura psicológica, porque o Deus e o diabo tá dentro de Jó. E aí ele estava muito bem e perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o dinheiro, e ele tá com o corpo inteiro destruído, e ele tá passando dia após dia. E para ele foi uma surpresa, né? Um lamento. Daí uma das coisas que a gente tem que fazer é o autoconhecimento e investir para entender um pouquinho do subconsciente, porque o subconsciente tem muita informação e a gente não faz ideia do que o nosso próprio subconsciente pode trazer para a gente. Assim como bênção, ele pode trazer muita maldição, porque se você foi rejeitado na infância, viveu alguma coisa, e aquilo vem trazendo para você um modelo repetido, as maiores desgraças que você vive, quem causa é você mesmo, por falta de conhecimento. Então, entre os versículos de 1 a 7, ele está declarando a tristeza dele. Ele entende que ele é desprezado por Deus, ele questiona Deus sobre a existência, né? E porque ele está sofrendo muito. E quando a gente está naquele momento de sofrimento, a gente acaba perdendo um pouco da nossa serenidade, da nossa racionalidade, né? E ele se sente injustiçado, assim como cada um de nós aqui um dia já falou: pô, Deus me esqueceu.
Pô, por que isso, por que aquilo? Então a gente tem que ter esse discernimento, é, que é o motivo dessas aflições, elas só vêm para nos aperfeiçoar. Mas como a gente é pequenininho, a gente é ignorante, a gente não tem condições de perceber esse cenário. Então ele representa, nesse momento, a maioria dos seres humanos na Terra, né, que enfrenta a situação de extremo sofrimento e no fundo, aparentemente, uma falta de sentido do porquê que eu estou sofrendo. Sabe por que você está sofrendo? Porque você é um ignorante, no sentido de ter falta de conhecimento. As coisas, por exemplo, quando a gente bate, a gente esquece, mas quando a gente apanha, a gente nunca esquece. O que você já tem feito na tua vida que você está ignorando e que essa situação está te chamando a atenção? É isso que você tem que ver. Né? Então, o lamento ele reflete essa busca por significado em meio do caos, em meio da necessidade de compreender os mistérios da vida e da existência. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter coragem para enfrentar as nossas crises e questionamentos, parando de delegar para Deus. Pô, o que é que eu posso fazer de melhor a partir de agora? Como eu posso me cuidar? Como eu posso recuperar minha riqueza? Como eu posso restaurar meu relacionamento? É sobre você. E aí você começa a ter de novo, mesmo que esteja sofrendo algo físico, uma nova esperança. E você tem que estar também ali esperando o que há de melhor por Deus, mas você confiando em que você está fazendo o teu melhor hoje. Se você fizer sempre o teu melhor hoje, você vai ver que tudo vai melhorar. E aí, daqui para os últimos versículos, então eu fiz um bloco do 1 ao 7, e agora do 8 ao 22, a gente vai dar destaque a um versículo em especial. Né? Olha que interessante aqui. Você tem que entender que Jó, no grupo final dos versículos desse capítulo 10, ele clama a Deus por uma resposta. E ele fica questionando por que Deus está tratando ele com tanta severidade. Por que Deus fica fazendo isso? Qual o erro que ele tinha cometido? E ele anseia por um encontro com Deus. Fala assim, né, o que é que está acontecendo? Né? Para que ele possa compreender, aliviar aquele sofrimento. Mas mal sabe ele que é um drama psicológico interno. Mais uma vez, Deus e o diabo. Deus não existe oposto. Deus ele é uma onipotência. Não existe oposto. Só que essa figura do Deus e diabo interno nossa é como se fosse a nossa consciência, a boa e a ruim. O hemisfério do cérebro direito e esquerdo, o racional e o emocional. E eles se acusam. Tanto é que tem uma música que é da minha época, que não da época da grande maioria de vocês, que era do Engenheiro da Havaí, e ele cantava o seguinte: somos suspeitos por um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Porque a tua própria consciência ela vai te acusar. Você pode ir para onde você quiser, você pode sair daqui de São Paulo e ir para Tailândia, e você vai ver uma polícia lá, você vai ter uma sensação de mal-estar, porque, caramba, será que os caras estão atrás de mim? Porque você fez merda, e você sabe. E aí essa acusação é tua com você mesmo. Enquanto você não se perdoar, ajustar e começar a fazer o bem, você vai sofrer. Entendeu? Só que Jó é um cara do bem. E quando você começa a perceber o desespero de Jó, que ele quer respostas, ele quer essas coisas todas, porque ele está assim desconfortável. E o desconforto é que vai te trazer transformação. Então qualquer situação que você esteja passando hoje, saiba que é possível mudar. Com a tua atitude e com o teu reconhecimento que Deus já sabe tudo. E que esse propósito não é sobre castigo, é sobre transformação e aperfeiçoamento. Nenhum diamante ele existe se ele não sofrer a pressão quando ele era carvão. Nenhuma borboleta existe se ela não sofrer a pressão, porque ela viveu no casulo. E se você tirar ela antes do casulo, vai deixar murcha a asa dela e ela não vai sobreviver. Nenhuma criança vem ao mundo sem sofrer a dor do confinamento do útero que não lhe cabe mais,
que foi um lugar que protegia e acolhia, só que não cabe mais. É sofrimento para a criança e para a mãe, então ela tem que sair e vir para o mundo. E é traumático. Então aprenda a transformar trauma em treino. Aprenda a transformar suas demandas doloridas em vitórias. Assim funciona o nosso corpo. Quando a gente vai para academia, a gente treina, é um negócio chato, é um negócio dolorido. Você vai uma vez, não vê nada, você vai 2 vezes, não vê nada, você vai 100 vezes, você começa a ver resultado. Então a sua vida você precisa ir 100 vezes aí para dentro de você, para você começar a ver resultado. Pegou? Se dedica, assim como se dedica para ficar assistindo merda na televisão, para você ficar assistindo a vida dos outros no Instagram. Se dedica a você. Caiba aí entender o que está faltando para você ir para dentro de você. E quando você começa, os benefícios não param mais. Então perseverar nessa sua busca pelo significado e o entendimento dessas situações que você está vivendo fortalece a nossa fé e começa a ter a esperança de a gente sair dessas situações que a gente acabou se enfiando. O processo desse questionamento, ele busca a resposta para ter o melhor entendimento dessa perspectiva que você mesmo se enfiou. E aí, quando a gente olha um versículo em especial que eu achei interessante dar um destaque, no versículo 7 ele fala o seguinte: embora saibas que eu não sou culpado e que ninguém pode me livrar das tuas mãos, porque isso é o fato, tá? Então, tipo assim, sempre vai prevalecer. Se você acha que você tem livre-arbítrio, você está iludido. O teu livre-arbítrio, ele é desse tamanhinho, porque você pode falar mal agora ou não. Você pode amaldiçoar ou não. Você pode reclamar ou não. Assim como você pode agradecer ou não. E quando você começar a fazer melhores escolhas no aqui e agora, treinar a tua mente para ela parar de roubar o teu melhor tempo, indo para o passado, ou o teu melhor tempo indo para o futuro, você tiver consciência de que aqui e agora você está bem, você vai ver que tudo muda para melhor. Então, quando você começa a ter a convicção de que você é um ser humano melhor, um inocente como Jó, e você começa a reconhecer que Deus é todo-poderoso. Se Ele quiser, Ele faz assim e muda. Só que por que Ele faria assim e muda a tua vida? Para quê? Porque Ele estaria carregando você, Ele sempre carrega você no colo, mas Ele estaria evitando que você aprendesse a andar. Quando você é pai de uma criança, eu tenho 3 filhos, se eu ficasse só com eles no colo, eles não iam desenvolver a musculatura apropriada da perna. Se eles caíssem, se eu tivesse medo que ele fosse cair e bater a cabeça, a criança não ia desenvolver o fortalecimento das pernas. Fazendo sentido para vocês? Se estiver fazendo sentido, coloca um joinha aqui, por favor, para vocês compreenderem que Deus é perfeito e uma obra acabada. Só que Ele se desdobra em infinitas possibilidades em cada uma das nossas experiências. Somos deuses e nós iremos sempre construir a nossa vida, fazendo os nossos melhores comportamentos. Só que você se desconhece. Você acha que você é vítima de alguma coisa. Enquanto você não mudar essa verdade aí dentro de você, você não muda mais nada. Você é capaz, sim, de fazer coisas incríveis. Cristo já falou isso. Nós somos criados em imagem e semelhança do nosso Criador. Então, a gente é um mini Deus. Não somos deuses, não. A gente está dentro desse Deus que aí nos outorga um poder de um livre-arbítrio e da gente escolher. Então, eu escolho ser feliz. Eu escolho fazer o bem. Eu escolho, de vez em quando, eu escorrego, mas eu levanto e volto. Então, dentro das escolhas, você define o teu destino. E aí, o teu destino, você acha que foi feito de uma maneira consciente, mas muito é do teu inconsciente, por isso você precisa te conhecer. Porque padrões se repetem. Se você está com relacionamentos tóxicos, sempre é sobre você, não é sobre os outros. Se você está sendo mandado embora dos empregos, é sobre você, não é sobre os outros. Tudo que se repete na tua vida de negativo é uma lição que você precisa aprender.
E tudo que repete de positivo, parabéns, aperfeiçoa, continua fazendo isso. Então você tem que cultivar a sua autoimagem saudável e desenvolver uma confiança firme e forte em você, na esperança sempre que Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer a parte dele, já está feita, mas faça a tua. Cristo não fazia nada se não fosse da vontade da pessoa. Por exemplo, tinha lá um cego na beira do templo que ele perguntou pro cara: você quer voltar a ver? Por quê? Você tem ganhos secundários quando não vê. Quais são os seus ganhos secundários? O cego, como ele não via, ele não precisava trabalhar. Ele trabalhava pedindo esmola. Só que a partir do momento que o cego passar a ver, vai dar trabalho. Você tem que entender um pouquinho da Bíblia. Você tem que poder entender um pouquinho das coisas que você pede. Porque você vai pedir alguma coisa que você não vai dar conta. E aí você se dana, você tem que estar preparado. Se o cego que vivia só de esmola, agora que ele não é mais cego, ninguém vai mais dar dinheiro para ele. O que ele vai ter que fazer? Trabalhar. Então ele pergunta. Por isso que você tem que saber, o aleijado que não andava, vai ter que andar. Vai se tornar uma pessoa que tem que produzir. Ser uma pessoa produtiva. Porque o pobre, a palavra pobre vem de improdutivo. Quanto menos você produz, mais pobre você é. Quanto mais você produzir, entregar e solucionar problemas dos outros, mais rico você vai ser. Então você precisa cair essa ficha em você. Se você quer um milagre, a melhor forma de você querer o milagre é ser esse milagre. E entender que o que você pede tem que ter o teu movimento. Porque se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu coloquei nele, mas a minha atitude é de andar. Eu tenho que andar. Eu tenho que enfiar a cara no mar. Não, o mar vai abrir, ou eu ando sobre as águas. Mas a atitude inicial disso é minha. Tá fazendo sentido? E é isso que eu quero que vocês entendam. É assim, com a nossa convicção de sermos mais do que vencedores e um eterno aprendiz. Os nossos erros nos ensinam, os nossos acertos nos reforçam. E assim a gente vai nos fortalecendo emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, fisicamente. E aí a gente está preparado para viver qualquer tipo de adversidade. Fica a dica, invista em você. Ontem eu dei uma aula justamente sobre a introdução da reprogramação comportamental positiva lá no meu canal do YouTube e ela está disponível por 24 horas. Eu vou deixar aqui no link do meu Stories, você entra lá para assistir e você vai ver essa live que vai te fazer muito sentido com tudo que a gente está falando, né? Essa aula que eu coloquei. São 24 horas. Então você pega esse link, assista e comente. E se você achar interessante continuar no desenvolvimento, é aí que você precisa procurar um mentor, uma orientação, um treinamento que ajude você a desenvolver essa tua musculatura. Só que ninguém pode fazer por você essa atitude. Você tem que ir e fazer essa solicitação. Então assista essa aula que eu vou deixar lá no meu store. E eu também vou deixar aqui no link, aqui abaixo, para você clicar e assistir. E se você tomar a decisão de que vale a pena caminhar, que você precisa de orientação, me chama. Eu dedico a minha vida para isso. Eu fui gerente nacional de vendas, parei de ser, poderia ter vivido uma carreira muito bacana, mas agora eu dedico a minha vida a facilitar a tua. Então todos os livros lidos, todos os cursos feitos, todas as minhas experiências de vida, eu compilei num programa onde você pode andar e acelerar a tua jornada. Mas lembre-se, ninguém pode fazer nada por você. A orientação é dada. Então Cristo faça o barro no olho da pessoa e faz ela enxergar. Só que a partir de agora ela é responsável pelo próprio sustento dela. Pegou? Então é dessa maneira que eu termino o dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha pensado e que você tenha sido um solo fértil aqui. Que essa semente brote e faça você agir. Seja feliz, porque você nasceu para ser feliz. E amanhã às 6h33 tem o capítulo 11 de Jó,
com essas reflexões, com essas análises, com dicas. Para quê? Para que a gente possa ser um ser humano melhor. E quanto mais seres humanos melhores aí, melhor vai ficar o meu mundo. Então eu tenho uma má intenção, que é desenvolver você para se tornar cada vez melhor. E assim a gente vai transformar esse mundo. Tá comigo? Está comigo? Escreve aí. Tô contigo. Então vamos fazer de nós um ser humano melhor, para que a gente faça uma sociedade melhor, um país melhor e um mundo melhor. Depende só de cada um de nós. Se parece impossível, eu não sei. Mas quem entende o invisível sabe que é possível fazer o impossível. Tá contigo, boa. Então quem tá comigo escreve e bora fazer isso. E se você quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Se você quiser entender como pode ser feita essa jornada, me chama e assim a gente vai construindo esse nosso dia de hoje, tá bom? Um beijo para vocês, faça um excelente dia, seja feliz porque você nasceu para ser feliz e assuma o comando da tua vida, fazendo os seus melhores movimentos. Obrigado, Esmeralda. Um beijo e aguardo vocês, o contato de vocês, para quem quiser continuar se desenvolvendo de uma maneira diferente. Até mais.